Olá, meu nome é Tereza Cristina Della Mônica Kodama, sou procuradora do Estado aposentada, fui conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina, também atuei como membro efetivo de várias comissões da Ordem dos Advogados do Brasil e atuei como primeira coordenadora da Coordenação de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, pela Justiça e da Defesa da Cidadania, não é? E eu estou aqui me sentindo muito honrada pelo convite feito pela Andréa Moreira, coordenadora de políticas públicas para as mulheres da Prefeitura do Guarujá, minha amiga, pessoa que eu rendo minhas homenagens e realmente está fazendo um trabalho belíssimo para as mulheres guarujaenses, não é? E para toda a sociedade. E eu estou aqui, eu vou falar em alguns vídeos, não é? Algumas temáticas sobre que são de grande importância para as mulheres, para todas as pessoas da coletividade. Não é? Seria violência contra a mulher, esse é o primeiro tema. Não é? Posteriormente eu vou falar sobre a diferença entre a importunação sexual, não é? E também estupro, certo? Nós vamos falar as diferenças e também quando se fala em assédio sexual, né? Então nós vamos depois falar na segunda fase, no segundo vídeo, né? Que também terei 1 ou 2 vídeos falando sobre esse tema, né? E de grande importância, de grande relevância. E no terceiro nós falaremos sobre feminicídio e femicídio, né? E assim finalizamos aqui essa videoaula, ou vamos colocar de outra forma, um bate-papo com todas vocês. Eu falo vocês como amigas, estamos entre amigas, não é? Eu acho muito importante isso. Nós estamos sempre unidas e sempre em unidade de fé, não é mesmo? E realmente tentar fazer o melhor para que as mulheres sejam fortalecidas em todas as suas condições, não é mesmo? Então, e fazer, logicamente, que faça prevalecer para todas a dignificação, valorização e o respeito que nós merecemos, todas nós merecemos, não é? Perante as pessoas que convivem conosco, como também todas as pessoas da coletividade e da grande importância que nós temos, esse grande papel que nós temos na sociedade. E aqui estou para realmente passar para todas, não é? E extremamente, como eu disse, muito honrada pelo convite, tá? E no final eu vou deixar meu e-mail e também esse material, não é? Vai ser passado provavelmente para todas, para que tenham acesso, não é mesmo? E fiquem inteiramente à vontade para entrar em contato, tanto no momento que vocês estejam fazendo o curso, não é? Como também, oportunamente, no momento que vocês quiserem, pode contar comigo, tá? Sempre, tá certo? Então vamos começar aqui, violência contra a mulher. Primeiro, acho que é importante nós falarmos o que se trata, o que vem a ser a violência, não é? A palavra violência é composta pelo prefixo vis, que em latim significa força, vigor, potência, impulso. A terminologia do latim violência significa caráter violento, e o verbo violare significa tratar com violência ou transgredir. Violência é toda ação que possa, de alguma forma, causar danos a outra pessoa, podendo ser por meio de palavras, agressões físicas, por meio de atitudes psicológicas ou devido a injustiças sociais. Por isso que eu falo, a violência é de diversas formas, não é? Pode ser inclusive a pessoa que fica em silêncio, não é? É uma forma, depende do contexto, se torna também uma violência. Então existem diversas formas, não é? E nós temos que, no dia a dia, tentar detectar isso. Não é? Porque às vezes o que parece não ser uma violência, é uma violência, não é mesmo? E às vezes o que parece ser não é, nós temos que aferir muito isso, né? Certo? Então, e também passar para todas as mulheres que vão conversar das comunidades, para que venham a levar a elas tudo o que realmente, todo esse aprendizado, não é? Que vocês terão também ao longo do curso, tá bom? Tá? Violência no Brasil. No tocante à violência contra a mulher e a violência doméstica, há uma explicação ampla para sua grande ocorrência no Brasil. A situação não é diferente dos outros países. Veja, a violência não existe só no Brasil,
não é? A violência existe existe em todos os países, não é? Certo? Pode ser que em menos, de uma forma que não seja proporcional, tão grande assim, o número, mas existe, não é? Nós não podemos falar que é só aqui no Brasil. Existe o machismo, não temos como falar, depende muito da cultura de cada país, não é? Certo? Mas eu sei que aqui nós temos realmente um número alto de violência contra as mulheres, ainda, não é? E ainda está muito longe de alcançarmos o nosso objetivo, que é a minimização, ou realmente que seja extirpada realmente essa agressão a todos nós, né? Não está junta apenas a pobreza, a desigualdade social ou cultural. Essas são modificações marcadas profundamente pelo preconceito, discriminação e abuso de poder do agressor para com a vítima, que geralmente são as mulheres, as crianças, os idosos, ou seja, pessoas que, em razão das suas peculiaridades, estão em situação de vulnerabilidade na relação social, e isto é independente do país em que estejam morando, não é? Então veja que aqui nós falamos de uma violência de uma forma geral, não é? Certo? De várias situações. São de crianças, são de idosos, não é? Pessoas, por suas peculiaridades, estão em situação de vulnerabilidade, não é? E isso nós temos que mudar. Isso só se muda com o entendimento de todos e o exercício da cidadania, né? Eu acho que isso é muito importante e eu sou defensora desse entendimento que isso se deveria levar para as escolas. Levando para as escolas, eu sei que com certeza as crianças iriam assimilar, posteriormente o trabalho com os pais e aos poucos com os adultos. E a sociedade ela vai, logicamente, tendo outra visão com referência a todas essas questões voltadas para a mulher e para a cidadania. Crianças, jovens, mulheres adultas, homens adultos ou idosos a viver em alojamento comum podem ser vítimas de violência doméstica, não reduzindo o termo de violência contra as mulheres, não é? A violência contra a mulher. A Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, adotada pela OEA em 94, estabelece que a violência contra a mulher é qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, danos, sofrimentos físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Decorrente de uma visão deturpada da condição das mulheres, colocando-as em condições de inferioridade, ante uma fragilidade superficial, não dando tanta atenção sobre a importância e a relevância da sua presença ativa na sociedade e no âmbito familiar. Por isso eu falo, na realidade nós temos que lutar para que isso realmente não aconteça, não é? Temos que levar para todas as mulheres esse fortalecimento e essa respeitabilidade tem que vir desde o lar, não é? Não é só a casa que nós somos, é o lar, certo? Onde nós moramos, é a partir dali que nós começamos a exercer a nossa respeitabilidade, não é? Certo? Então, e temos que mostrar a nossa relevância, a nossa importância na sociedade, não é? Em todos os segmentos, não é mesmo? Né? Então, isso é um papel que nós temos aí, importantíssimo, que nós ainda temos pela frente aí um trabalho grandioso em prol das mulheres e de toda a sociedade, né? Formas de manifestação da violência contra a mulher. Violência de gênero é uma manifestação de relação de poder desiguais entre homens e mulheres, no qual a subordinação não implica na ausência absoluta de poder. Veja, sempre se fala em gênero, não é? A violência de gênero, a violência contra a mulher é de gênero, pela condição da mulher, tá? Nós vamos falar depois à frente, com referência ao feminicídio e o homicídio, tá? Por que a diferença, tá certo? Porque existe o chamado gênero, tá? Se pratica algo por quê? Porque é mulher, não é? E a mulher para algumas pessoas ainda existe aquele entendimento que a condição é inferior. E nós não somos inferiores a ninguém, não é? Nós temos que caminhar, eu sempre defendo isso, caminhar lado a lado, junto aos homens, a todas as pessoas, na busca do mesmo ideal, não é? Isso que eu entendo que é uma sociedade justa, fraterna e solidária, tá certo? Violência intrafamiliar.
Trata-se a violência intrafamiliar de toda e qualquer ação ou omissão que prejudique o integrante da família, prejudicando a integridade física, psicológica, a liberdade e o desenvolvimento de algum integrante da família. Então veja, aqui se trata de uma questão que é intrafamiliar, né? Não é só questão de gênero, a questão é no interior de um lar. Então isso é mais abrangente, mesmo? Então tem também esse tipo de violência. Violência doméstica ocorre no âmbito familiar ou na unidade doméstica e na maioria das vezes a violência é praticada por membro da família que resida com a vítima, podendo figurar nas hipóteses de abuso de qualquer espécie, tanto físico, sexual ou psicológico, e também nos casos de negligência e abandono da vítima. Então veja, na maioria das vezes, né, o que acontece na violência doméstica é quem convive, né, certo? Então o agressor, ele pode, logicamente ele vive com a vítima, ele sabe bem o ponto fraco, não é, de cada pessoa que ele vive, ele vai atingir aquele ponto fraco. Não é? E logicamente isso é violência psicológica. E a partir daí ele tem, se a pessoa, logicamente a mulher for muito fraca, não é? Ela vai se tornar uma refém dele. Não é? E ele vai logicamente praticar os atos que ele entender que são corretos, não é? Porque tem uma pessoa ali que é submissa, que ela não consegue mais sair dessa situação, que é difícil, aliás, ela sair dessa situação. Não é? Tanto que começa, eu entendo, salvo o melhor juízo, que a violência sempre começa com a psicológica. É? E a partir dela pode chegar à física, inclusive chegando ao feminicídio, tá certo? Violência física, ocorrendo quando uma pessoa está em condição de poder maior que a outra, causando ou tentando causar lesão dolosa por intermédio de força física ou por utilização de alguma arma, podendo ser qualquer objeto que possa ou não provocar danos ao corpo, internamente ou também de ambas as formas. É? Por isso que eu falo, primeiro sempre começa, eu entendo, com a violência psicológica partindo para a física. Pode ter várias situações, pode ser um murro, pode ser uma facada, entendeu? Pode ser de várias, pode ser, tem muitas situações que pode gerar essa violência física, é? E a mulher não pode aceitar. É? Na primeira, eu entendo assim, a mulher, nós temos que levar para as mulheres o fortalecimento que ela tem que ter emocional. Ela tendo esse fortalecimento emocional, dificilmente ela vai ter algum problema. Não sei se concorda comigo, né? Certo? Então, elas vão ter uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, não é? É isso que nós temos que fazer. Nós temos que demonstrar que nós temos lugar, sim, na sociedade e dentro do nosso lar, não é? Violência sexual. Nessa espécie de violência, há uma variedade de atos ou tentativas de relação sexual, que é impelida a vítima sob coação física e tanto pode ocorrer no casamento ou em outros relacionamentos. Não é? Isso pode ser no namoro, pode ser de uma outra forma, mas isso realmente pode existir. Violência psicológica, como eu disse, trata-se de ação ou omissão que tenha por finalidade humilhar, subestimar, desestruturar e de causar uma baixa estima na vítima, podendo se manifestar de inúmeras formas. Violência econômica ou financeira são todos os atos cometidos pelo agressor que afetem a saúde emocional e a sobrevivência dos membros da família, podendo ocorrer por roubo, também furto, não é? Destruição dos pertences da vítima ou de bens da sociedade conjugal, no não pagamento de pensão alimentícia, destruição de pessoa idosa de gerir os seus bens, quando a pessoa se encontrar em plena capacidade física ou psicológica para praticar todos os atos da vida civil. Não é? Então a violência aqui também é séria, porque a pessoa ela se desestrutura. A pessoa, por exemplo, ela tem um documento, ela não encontra esse documento, não é? Como que uma pessoa às vezes ela tem a necessidade de utilização, não é? E a mulher não encontra. Percebam, é difícil, ou, por exemplo, um documento está em determinado local, quando vai ver está em outro. Não é? É uma forma de uma violência, porque a pessoa ela retira, ela tenta tirar toda a estrutura que a pessoa tem para que ela venha praticar os atos que ela entender cabíveis, não é? No entendimento dela, que está errado, lógico, né? Tá? Ok? Violência institucional ocorre quando há abusos cometidos em razão de relações de poder desiguais entre usuários e de profissionais no interior das instituições, desconhecendo este tipo de violência por inúmeros fatores, não é mesmo?
Então aqui já está explicado, né? Certo? No próximo vídeo eu vou tecer mais outras considerações no tocante à violência contra a mulher. Até lá!